sobre a oração. É a lição 167 de Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico Xavier, o espiritual Emmanuel. Vou ler para vocês e depois uma breve explicação. Na oração: Senhor, ensina-nos a orar. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes as mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuados. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e o seguiu. Essa lição é muito interessante. Quando os apóstolos estavam perguntando para Jesus: ensina-nos a orar, ele estava explicando que não era para ficar falando, ou se tinha fórmulas especiais. Ele estava explicando que bastava orar do coração, bastava pedir a Deus o que necessitava, abrindo o coração para o Pai. A novidade que Jesus veio trazer, o Evangelho, a Boa Nova, era essa. Não era mais o Senhor dos Exércitos, aquele que punia, aquele que a gente tinha que ter muito medo. A humanidade já estava preparada para compreender que Deus está para nós como um Pai que nos criou e quer o nosso desenvolvimento. Só que muitas vezes nós caímos nos erros e nós somos punidos pelos nossos erros mesmo. Então não é uma punição que vem do alto para nos machucar. É algo que é simplesmente a consequência dos nossos erros. Já estamos mais maduros para isso. Nós sabemos, comparando com uma criança, que toda vez que ela faz algo perigoso, ela pode se machucar. Então nós, toda vez que saímos fora do caminho preparado por Deus, podemos nos machucar. Nós nos machucamos muitas vezes, voltamos para a estrada reta, seguimos um pouco mais em frente, fazemos outro erro, mas é de propósito. Muitas vezes, a maioria das vezes, é simplesmente porque não sabemos aonde vai dar o que a gente está fazendo, não sabemos a consequência, ou não temos certeza, porque às vezes vimos o vizinho, vimos o que aconteceu, mas assim, comigo não vai acontecer. Aí você vai lá, acontece, aí
volta para a estrada reta de novo e assim por diante. Até que isso vira uma coisa natural e a nossa alegria interna vai aumentando. Quem duvida que isso vai acontecendo no espírito? No início da nossa vida espiritual, nós éramos muito primitivos e o sofrimento era apenas aquela consequência física. Foi caçar, se machucou na caçada, voltou, doeu. Agora a gente tem a consequência moral dos nossos erros. Muitas vezes os nossos sofrimentos não são físicos, são morais. E dói muito. A gente está largo tempo nessa toada. Está na hora da gente passar para um novo patamar. E aqui é muito interessante falar, quando explica, que as orações antigamente, para o espírito ainda ignorante, elas são muito ligadas às coisas materiais e ao imediatismo. O que você quer que aconteça? O que você quer que se libertar de uma dificuldade, se libertar de algum trabalho, facilidades na vida o tempo todo. É isso que nós pedíamos. E agora que somos servos de Jesus, quanta modificação na nossa alma, quanto que nós já galgamos, quanto que nós já nos modificamos. Os nossos pedidos são muitas vezes pelos outros, que ainda não abriram a sua mente, que não abriram o seu coração. Muitas e muitas vezes nós queremos que os outros fiquem até melhor do que nós mesmos. Quanta mudança! E isso tudo vai nos deixando cada vez mais alegres internamente. Não é verdade? A despreocupação consigo mesmo parece, ao princípio, algo absurdo para quem ainda não mergulhou no cristianismo verdadeiro. Olha de longe e fala: como pode uma pessoa se sacrificar tanto pelos outros e não pensar em si mesma? Essa pessoa não pode ser feliz. E é o contrário. Quanto mais a gente se despreocupa, fica tranquilo e pensando, não sou mais eu, mas eu e Jesus. Não sou mais eu que estou fazendo esse esforço, esse trabalho, ou pedindo algo por alguém, ou estudando para ajudar alguma pessoa. Sou eu e os bons espíritos. Muita companhia boa. Isso vai nos deixando cada vez mais leves, literalmente leves no perispírito. Essa leveza nós sentimos dentro do nosso coração. E aí, na oração, que naquela época Jesus estava explicando para os apóstolos que não precisava ser de um jeito específico que a lei de Moisés dizia, ou de um outro jeito, ou com tais paramentos, ou em tal lugar, ou com tal roupa. Tudo eles tinham um ritual, tinha que estar num determinado lugar, com uma roupa específica, num determinado dia da semana, acendendo uma vela, ou fazendo algum ritual que tenha água, ou deixando de comer. São vários rituais que eles tinham. Depois, nós mesmos, os cristãos, instituímos outros rituais e outras coisas. Mas esquecemos que lá no Evangelho, ele estava explicando, Jesus estava explicando que não precisava nada disso. Depois de tanta insistência, ele falou, então vamos rezar assim. E falou o Pai Nosso, que é um resumo de tudo que a gente pode pedir. A simplicidade em si, não é? O pão nosso de cada dia, vamos perdoar as ofensas, tudo que está no Pai Nosso é o essencial. Deus sabe o que é bom para nós. Nós não precisamos exatamente pedir.
Mas é claro que nós direcionamos o nosso pensamento para algumas coisas que nos estão preocupando no momento. Nós deixamos os nossos nomes na caixinha para vibrações. Nós pensamos muito e às vezes em alguma pessoa que esteja doente. Com isso, é útil sim também. Nós vamos treinando o nosso espírito para ser cada vez mais energético e poderoso. Por quê? Quando nós estamos evoluindo, nós vamos cada vez mais tendo a possibilidade de ajudar alguém. Então, uma pessoa mais evoluída, muito mais evoluída como Jesus, olha para uma pessoa, já sabe as necessidades, já envolve ela com aquela energia e a cura. A gente não tem essa possibilidade ainda. Nós podemos fazer trabalhos de cura, mas eles são ajudados por um grupo enorme de espíritos que através de nós ajuda a pessoa a se curar. E a própria pessoa precisa ter que receber bem essa cura e se ajudar. Mas nós vamos treinando na oração, na concentração, essa possibilidade futura. Um pouquinho de treino hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho nesta vida, um pouquinho na outra, e um dia vamos ter o poder energético de curar. A oração, então, ela sempre pode ser uma cura para nós mesmos e para os outros. E o discípulo que abraçou a causa não pede bobagem. Sabe as consequências das dificuldades. Sabe as causas e as consequências. As dificuldades vêm, não é para nos derrubar, vem para nos ensinar. Nós já sabemos disso. Abençoada doutrina que nos explica o porquê das coisas acontecerem. Nós não temos mais que nos lamentar. Nós sabemos que nascemos como nos fizemos. Combinamos algumas coisas difíceis. Esquecemos, sim. Esquecemos que combinamos que íamos passar por algumas dificuldades, mas a doutrina veio para nos lembrar. Então a oração, ela serve para nos religar ao Criador, sem lamentações inúteis, serve para um início de treinamento para o futuro, de concentração mental, serve para acalmar a nossa vibração, para que assim, silenciando internamente, nós podemos ouvir a mensagem que vem do alto. Às vezes nós ficamos numa agitação tremenda, a nossa vida é muito agitada. Quando passamos agora por aquele momento de isolamento mais agudo, no começo de 2020, lembra? Muitas pessoas nunca tinham passado tanto tempo sem festa, sem ruído, sem barulho, sem muita agitação, e estranhou. Não estava acostumado. A vida, principalmente da nossa cidade, é enorme, né? A cidade é muito agitada. Essa introspecção foi uma necessidade mundial. Vamos parar. Foi difícil, está sendo muito difícil, nós sabemos. Antes da pandemia, estávamos sendo preparados, às vezes com palavras duras do mentor, nós lembramos bem, estávamos sendo preparados para uma época difícil que viria. Mas, graças a Deus, estamos aqui, passamos já por tudo isso, vimos muitas pessoas mudarem radicalmente de vida, principalmente aquelas acostumadas à agitação, e algumas, claro, nem todas, né? Algumas cresceram muito interiormente.
causa dessa volta às origens. Toda dificuldade que nós passamos, sabemos que é uma dificuldade para ser ultrapassada. Depois que nós ultrapassamos, nós crescemos muito interiormente. A nossa alma cresce, fica forte e pronta para o futuro, pronta para outras. Vamos nos lembrar então de orar todos os dias, um pouco pela manhã, um pouco na hora de deitar ou sempre que precisarmos, nos ligando a Deus, aceitando as dificuldades, as provações, renovando-nos internamente, unindo forças e muita, muita alegria, porque estamos aqui para sermos alegres, para fazermos os trabalhos de forma a alegrarmos interiormente e alegrar as pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigada a todos, graças a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.